Victor também. E vi você. Abre a câmera. Pessoal, eu quero começar a aula de hoje falando sobre a prova, tá? A prova que vocês fizeram na semana passada, tá? Ela era uma prova sem consulta. Acho que todo mundo sabia disso, né? Você falou, o André falou pra gente que era com consulta. Não, amor, a prova. O André fez um questionário com vocês. Eu não recebi a minha prova. Tá, calma. Eu tô falando da prova. Então tá, vamos voltar um pouquinho, né? Na última aula eu não consegui avisar com vocês a tempo, né? Avisar vocês a tempo. Mas eu tive que ficar no 9º ano, e daí o André ficou com vocês, e daí eu preparei aquele questionário, tá? É um questionário de aula, não vale nota, tá? Vale como atividade de aula, tá? Vale para o conceito integrado de vocês têm que responder e me mandar, e a gente vai corrigir esse questionário, beleza? Eu estou me referindo agora à prova, a prova mesmo que a gente fez, e que, infelizmente, foi muito desagradável, porque muitas pessoas consultaram, tá? Consultaram o colega ou consultaram a internet, tá? E essa prova, gente, a prova, tá? Não era de consulta. Vocês sabiam disso. Quando é de consulta, a gente, né, avisa, a gente deixa claro, certo? E daí eu queria perguntar para vocês, assim, quais são os acordos que vocês têm e que vocês precisam seguir? Sei lá, lavar louça em casa, limpar o cocô do cachorro. Vocês têm algum acordo em casa? Sim. Meus irmãos, a gente faz almoço, aí a gente arruma a casa. Uhum. Mais alguém tem algum compromisso? Eu passo geralmente aspirador. Eu também. Também eu tiro. Tem que falar o quê ou só falar se tem ou não? Não, é interessante falar o quê, ou vocês se lembrarem, escrever ali no chat. Eu faço bastante coisa, só que depende, né? Do dia que minha mãe precisa, ela fala e daí eu faço, né? Uhum. É conforme ela precisa. Eu faço bastante coisa, mas não quero falar. Uhum. E o que acontece se vocês não fazem? Fico sem celular. Eles ficam bravos e dão sermão. Tá, peraí. A Laura fica sem celular. O Gabriel, a família do Gabriel, fica bravo. Enzo falou ao mesmo tempo, eu não entendi, querido. Não sei, eu sempre faço. Não ouvi, meu amor. Eu não sei porque eu sempre faço, mas provavelmente vou ficar de castigo. Ah, tá. Você sempre faz. A Brenda também escreveu ali no chat. Ela sempre costuma fazer, né? Se eu não fazer, meu pai me mata. Não tem opção. Ou seja, Brenda, ó, né? É uma pessoa morta. E vocês acham justo vocês terem acordos e terem punições, né? Terem esses castigos? Não, eu acho ridículo e desnecessário. Nossa, eu acho que não dá punição. Eu acho que não, mas... Só um pouquinho. Vamos só organizar a fala. Isso, vamos fazer igual o Gabriel fez ali, ó, levantar o dedinho. Eu gostaria de ouvi-los, tá? Eu já vi 3 pessoas aqui. Gabriel começa, depois Enzo, depois a Brenda levantou um dedão. Eu fui a primeira a levantar, mas tudo bem. A Laura pode ir primeiro, eu vou depois. Desculpa, é que nem sempre eu consigo ver todos. Vamos lá, Laura, por favor. Eu acho certo, porque, tipo, a gente não pode ficar o dia inteiro sem fazer nada, enquanto eles fazem tudo. E se a gente não faz, tipo... Se a gente não fizer, eles não falarem nada, a gente vai continuar não fazendo, sabe? Daí eu acho que, tipo, brigar assim, tipo, pá, não precisa, mas, tipo, só falar, faz, cara. E daí, mas tem que fazer alguma coisa pra ajudar, eu acho. Uhum. Gabriel.
Eu concordo com, tipo, um exemplo, meus pais, eles trabalham, eles têm as obrigações, eles também cuidam dos meus avós, enquanto isso, eu e meus irmãos, a gente tem que arrumar a casa e fazer as nossas tarefas, tipo, meio que justo e obrigatório, assim, né, porque senão, se eles fazem tudo, eles não têm tempo para nada, assim, também, né. Uhum. Mas punição, eu acho que depende muito do acordo que foi dado, ou também de como não foi feito. Às vezes, esqueceu de uma coisa. Aí... Uhum. Enzo, por favor. Eu acho que é totalmente necessário, porque a gente passa maior tempo da nossa vida sendo bancado por eles, morando na casa deles. E eu acho que a gente também tem que ajudar com algumas coisas. Mas eu acho que você está querendo chegar também no assunto sobre responsabilidade com tarefa, essas coisas, né? Eu quero ouvir vocês. Posso complementar a minha? Tinha mais alguém querendo falar? Só um pouquinho, Gabriel. Querendo falar. Por favor, Brenda Plentes. Depois volta para você, Gabriel. Tá, então, prof, eu acho que, tipo, não... Nem sempre eu acho que é necessário, sabe? Tipo, por motivo bobo, assim, sabe? Tipo, simplesmente brigar. Eu acho que brigar não leva a nada, porque, tipo, a pessoa tipo, pode acabar ficando mais estressada, sabe? Tipo, ficar sem vontade de fazer nada. Tipo, quando meu pai briga comigo, tipo, eu fico mais brava ainda, tipo, dá vontade de, tipo, fazer nada e, tipo, sumir, fazer de ficar, sei lá, qualquer coisa, menos fazer o que ele manda, entendeu? Porque dá raiva, tá ligado? Quando ele briga. E, tipo, e bater também, essas coisas, eu acho, tipo, desnecessário. E, tipo, ficar tirando as coisas também, tipo, eu não concordo, sabe? Mas, né, vai pra opinião de cada um. Tá. Gabriel. Eu concordo com a Brenda, mas, às vezes, tipo, tirar alguma coisa, não, tipo, grande coisa, como a Brenda falou, mas, tipo, se a pessoa não ficar fazendo as coisas, às vezes, né, ela vai perceber, não faço as coisas e não acontece nada, então não vou fazer nada, né, não vai ter nenhuma consequência. Sim, então, e também, tem que ter uma assim, consequência você pra falou, pessoa se eu ligar. concordo também com isso de bater, porque, tipo, bater nos outros é crime, agora bater no nosso filho é educação, sabe? Não, algo de errado não está certo. Bater não, mas, tipo, falar, tipo, dar uma bronca ou, tipo, tirar alguma coisa, eu acho, tipo, às vezes é necessário, só que não sempre, tipo, se a pessoa, por exemplo, minha mãe não tira toda vez, tipo, ela fala, Laura, vai lá, daí se eu não vou mais, tipo, se é muito sério, ela tira, mas, tipo, se for uma coisinha de nada, acho que não precisa, né, só, tipo, falar mais uma vez. Tá. Gabriel, complementa, por favor. É que, tipo, quando eu era pequeno, por exemplo, tipo, quando eu tava no Fundamental 1, eu não fazia nada, porque quem fazia eram meus irmãos que eram mais velhos e eles estavam estudando de manhã. Então, eles tinham a tarde para fazer, né? Claro que quando tinha alguma coisa que eles precisassem de manhã, eu até fazia, mas como eu era menor, eu também acho que quando a pessoa é menor, não tem muito essa obrigação, eu acho. Mas a partir do momento que já tem o entendimento que, pô, dá para fazer isso, ou, tipo, dá para ajudar em casa, não sei o que, já tá mais crescido, eu acho que é obrigação mesmo. E que bater em si eu não concordo, mas disciplinar eu acho que... Então, gente, quando eu falei punição, castigo, em nenhum momento eu falei em agressão física, que é bater, nem em agressão verbal, tá? É só uma consequência. A Júlia usou essa palavra, né? E consequência é uma palavra bem interessante, porque o Ângelo comentou ali no chat, né? É só fazer e pronto, né? Mas às vezes a gente não faz, né? E daí eu quero chegar, na verdade, nessa conversa com vocês, tá? Prof. Fala, Brenda. Só mais uma coisa, eu acho que, tipo, em questão de, tipo, coisa de casa, assim, essas coisas, ainda mais coisa de escola agora, em questão da pandemia, eu acho que, tipo, as pessoas, tipo, os pais deveriam falar também e, tipo, a gente deveria ter a consciência de fazer, sabe? Tá. Algumas coisas que eu quero falar assim, né? Essa questão de ter uma consequência, ela pode ser uma conversa, né? Não estou falando que eu sou a favor de bater, nem de brigar
verbalmente, oralmente, tá? Nem agressão verbal, tá? Mas é interessante ter uma consequência, é interessante ter uma conversa, tá? E é isso que eu tô querendo propor para vocês pensarem, né? Vocês acham justo, né, a maior parte das pessoas que falaram aqui, acham justo, né, ajudar em casa, tá? Porque moram aí, porque o Enzo falou que bancam, né? Porque o Gabriel falou porque senão falta tempo para eles. Enfim, é o espaço de vocês, é a casa de vocês, né? E então é interessante, né? Uma vez que tenha feito já a sua função, que é estudar, normalmente na idade de vocês, né? Os pais priorizam muito os estudos. Uma vez finalizado a tarefa, finalizado o estudo da prova, né? É justo, então, você dar a sua contribuição para esse espaço que é comum a todos, né? Que é uma casa, tá? Na escola, gente, e daí tem a escola presencial e tem essa escola, né? Isso não é escola, que a gente não tá na escola, né? Tá cada um na sua casa, né? Mas tem alguns acordos que saíram da escola e estão aqui agora, né? E esses acordos não estão sendo cumpridos. É nesse ponto que eu quero chegar, tá? Quando a gente pede, por exemplo, para a câmera ficar aberta e não fica, tá? Os professores fazem o quê? Qual é a punição? Qual é a consequência, né? É essa conversa, né? Galera, é importante vocês deixarem a câmera aberta para que a gente possa se ver, para que a gente possa se sentir mais próximo, para que eu possa perceber que vocês não estão jogando videogame, ou que vocês não entraram na aula e voltaram a dormir, por exemplo, tá? Por que a gente está... eu estou batendo nessa tecla, né? Porque a gente está querendo cuidar de vocês, a gente está querendo primar, né? Pela educação de vocês. E, às vezes, é chato, né? Você fazer o que os outros pedem, né? Ou estudar, às vezes é chato estudar, às vezes é chato levantar da cama para assistir aula, né? Mas caramba, esse é o momento de vocês fazerem o que é básico, né? A educação básica de vocês, para mais tarde, né? Vocês decidirem se vocês vão continuar estudando, vão continuar nesse compromisso mental de livros e cadernos, né? Que é o que um professor faz, que é o que um pesquisador faz, ou se vocês vão trabalhar com algo que é mais mecânico, que é mais prático, né? Não sei, caixa de supermercado, tá? Que passa 8 horas por dia, vamos supor, fazendo algo que é mais mecânico, né? E menos lendo, menos resolvendo problemas e fazendo relações, tá? Mas essa é uma opção lá para o futuro. Agora, aqui na idade de vocês, e aqui nesses acordos dessa sala de aula, no meio da pandemia improvisada, né, que é cada um a sua casa, mas uma vez que a gente está aqui em contato, é importante a gente respeitar, tá? Eu só queria relembrá-los, né, que essa conversa sempre vai existir, tá? A punição que a gente vai, né, ter como consequência, né, ou seja, essa conversa que é quase em todas as aulas, né, de quase todas as disciplinas, da gente falar, abre a câmera, participem, né, foquem na atividade, tá? Não é hora de dormir, ou ainda, a prova não é de consulta, estuda antes, esse é o seu compromisso, estudar, né? Tem dúvida, pergunta, tá? Isso a gente vai estar constantemente lembrando vocês, porque a gente quer o melhor para vocês, a gente quer que vocês sejam autônomos, né? A gente quer que vocês amadureçam, que vocês sejam independentes, que vocês consigam, enfim, relacionar, né, o que vocês aprendem e fazerem a parte de vocês, né? E fazendo a parte de vocês, vocês estão contribuindo com um todo.
tá? Então, eu ainda, quem fez a prova de consulta, tá? Teve consequências, perdeu a questão, certo? Eu não sei se os pais de vocês serão avisados, eu deixei, a Cíntia vai decidir isso, enfim, tá? Mas é uma consequência, uma conversa que eu acho importante, tá? Porque vocês bem sabem, né? No começo da pandemia a gente estava falando sobre os nossos privilégios, né? De estar numa escola particular, de ter internet em casa, né? De ter energia elétrica em casa, de ter uma casa protegida do frio, protegida da chuva, por exemplo, para conseguir estudar. E a gente estava ponderando, estava comparando esse nosso privilégio, né, com de outras crianças e adolescentes que não tinham não tem esse privilégio, essa condição, tá? E isso é possibilitado, né, pela família de vocês, pelos pais de vocês. Então, conversar com eles sobre, né, câmera fechada, sobre falta de atividade, tá? Sobre colar na prova é uma das consequências. Mas eu espero muito que no terceiro trimestre isso não se repita em geografia, gente. Tá? É claro que tem pessoas que não precisam estar ouvindo isso, né? Cada um sabe de si. Uma das consequências é ficar em recuperação, né? Tem gente que está em recuperação, nem todos que colaram estão em recuperação, tem gente em recuperação que nem colou, é porque não atingiu ali uma média, um conceito legal ao longo do trimestre, tá? Mas estudando vai dar conta de recuperar, essa é uma consequência positiva, tá? Então, eu não gostaria, né, de estar conversando mais uma vez esse assunto com vocês no próximo trimestre. Eu gostaria que vocês amadurecessem, que vocês se tornassem autônomos e pensassem, caramba, minha função aqui, nesse lugar agora, é estudar, é fazer a minha parte, é fazer a tarefa, é aproveitar quando tem tarefa extra e já fazer, para se eu for mal em algum outro trabalho, eu ter uma compensação de nota, né? Beleza? E isso eu estou falando com vocês de geografia, mas eu imagino que até valha, né, para outras disciplinas, tá? Então, pensem nisso. E sempre que fizer, fazer bem feito, né? Seja tarefa, seja trabalho, seja prova, tá? Ou seja, lavar louça, ou seja, fazer o que a mãe ou que o pai pede em casa, porque é o espaço de vocês, é um espaço coletivo. Tá? Prof, sobre Oi. essa prova, você já mandou as notas? Ah, então, Maria, sim, eu já mandei a prova, né? Sim, eu já mandei. E curioso, porque mandei para o e-mail que você preencheu lá, não veio nenhum retorno para mim, que ninguém recebeu. Mas eu posso ver após a aula. Eu posso ver após a aula, Maria, e vejo se a Brenda Pires também não. Mais alguém não recebeu essa prova, gente? Eu acho que eu também não recebi. Nossa, eu acabei de olhar aqui e recebi. Recebeu? Ah, legal. Uhum. A Júlia recebeu. Eu mandei geral, acho que foi sexta ou sábado, não me recordo, tá? Mas, Maria, se você não recebeu, depois eu vejo e te mando sua pontuação num e-mail separado. Ok. Tá? Mas, a princípio, é o e-mail que vocês preenchem lá no formulário, e daí eu retorno. Deve ter colocado errado, então, sem querer alguma letra. Isso, alguma letra, um espaço, né? Acontece, tá? Foi sábado. Obrigada, Júlia. Então, tá. O que vocês acharam do questionário? Agora, conversado isso, né? Temos esse acordo, né? Das câmeras ligadas, né? Então, por favor, abram as câmeras. E gostaria daí de saber se vocês tiveram dificuldade de preencher o questionário com o André. Não, eu achei bem fácil. Não, foi bem fácil. Ah, beleza, então. Tinha consulta, né? Daí eu peguei o livro ali, peguei alguns.
Massa. Achei bom Aí era em dupla também, ainda. porque na prova tinha muita questão do questionário, então ele ajudou demais na prova. Que você já Uhum. lembra das questões. Verdade, muitas questões da prova eu fiz parecido com o questionário. Tipo, eu só sabia por causa do questionário, assim, sabe? Me lembrou bem na hora. Uhum. Uhum. Iago, você não estava em aula? Era um link, um formulário do Google, que eu fiz 10 perguntinhas sobre essa primeira parte, sobre a parte cultural da América do Sul. Se você não fez, depois eu te mando. Isso, beleza, Iago, tá? É importante fazer, porque, de fato, né, lá daquela prova, né, muitas questões estavam relacionadas com o questionário, porque a gente discutiu aqui, a gente bateu na tecla, né, então vocês, acredito que conseguiram, né, relacionar o que eu estava querendo falar. E esse questionário, né, da última aula que o André ficou com vocês, foi esse objetivo também, tá? Vocês relembrarem, relacionarem esse tema aqui dessas primeiras páginas do capítulo 11, tá? A gente está no capítulo 11, beleza? Eu vou fazer o seguinte, vamos combinar de corrigir depois tudo junto, tá? Eu vou começar hoje, vou dar sequência hoje, ali na página 161, diversidade étnica e cultural, certo? A gente tem 17 minutos de aula só, certo? E depois eu vou preparar um questionário dessa outra parte desse capítulo, e depois daí a gente corrige tudo e faz uma prova. Pode ser? Beleza, sim? Porque daí já fica uma revisão. Melhor não. Melhor não, Raika? Mas já fica como uma revisão, meu amor. Não. Ok, o Gabriel tá viajando ali em alguma coisa. Viu? A câmera aberta possibilita isso. Eu posso ir ali dar um cascudo nele virtual. Mas tá, eu não estava explicando nada. Ok, Gabriel. Mas, gente, eu vou fazer assim, embora a Raika não concorde, porque funciona como uma revisão, tá? Para a prova futura lá do terceiro trimestre que a gente vai fazer, tá? Porque a prova vai ser desse capítulo inteiro. Votação, né? Votação? Algumas coisas pode ser votação, mas outras não, Raika. Então, por favor, abram o livro ali na página 161 e vejam esses gráficos de seção ou gráfico de pizza, tá? Que a gente observa ali na página 161. Por que você está sem livro, Manu? Ah, você não está em casa? Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu posso projetar aqui para vocês. Mas, por favor, né? Você já sabia que tinha aula hoje, então deveria ter carregado o seu livro de gel. Deixa eu ver, o João voltou para a aula? Eu vi que o João Vitor caiu. João Vitor, você voltou? Sim, eu voltei. Legal, querido. Olha só, observa ali o primeiro gráfico de seção que a gente tem nesse quadrinho. Esse quadrinho com vários gráficos. É relacionado ao Brasil. Qual é a predominância étnica que a gente percebe? Fala pra gente. Só fala a página que eu não tinha pegado. Desculpa. Página 161. A gente vai dar continuidade à diversidade cultural. Eu tô colocando na tela. Eu vou pegar meu livro e já volto. Tá bom, Raika. Ó, João, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro gráfico aqui, ó, relacionado à diversidade étnica do Brasil. Opa! Fui lá para ser diferente. Pra ficar a página? 161. O gráfico
ele mostra que teve vários brancos e negros, brancos, negros e mestiços, comparado com, por exemplo, asiáticos. Uhum. Teve mais, mesmo? 161. teve mais brancos, por causa dos portugueses, os mestiços, por causa da quantidade de negros, os escravos, daí o terceiro maior, os negros e espera. Agora eu percebi. Tem os asiáticos e daí lá no último os indígenas, por causa dos genocídios e etnocídios. Prof, o número de mestiços e brancos é o mesmo? Não, vejam, tá? O João está falando para a gente, né, que tem uma quantidade maior, então, de brancos e mestiços, certo? Percebam que a quantidade de brancos é 45,2%, tá? Eu não sei de quando que é esse dado, não apresentou ali o ano, tá? Não, ali, ó, é de 2018. Isso. Ah, não, mas é 2015. Acho que foi feito, IBGE Educa, tá? Vejam ali do ladinho na fonte, tá? IBGE Educa, são dados de 2015, ó, certo? Eles foram vistos em 2018, eles foram acessados, né, em 14 de agosto de 2018, tá? Mas é um dado de 2015, certo? Então, a gente tem aproximadamente, né, essa quantidade de brancos e aproximadamente essa quantidade de mestiços. Mas olha só que interessante, a quantidade de mestiços somado com a quantidade de negros, tá, e indígenas, tá, é superior à de brancos, tá? Então, quando a gente fala, normalmente, que igual a gente já discutiu algumas questões aqui contra o racismo, né? Que essa população, tá, de negros, mestiços e indígenas, normalmente ela é denominada de minoria, tá? Mas vejam, não é uma minoria em quantidade, certo? Porque eles são maioria em quantidade. Eles são minoria, tá? Quando a gente se refere a essas minorias, a gente tem que estar atento, que é um fator de tem menor acesso à educação, saúde, habitação, direito trabalhista, certo? Só queria chamar a atenção nesse ponto aí com vocês, tá? Então, essa minoria não é de quantidade. Vejam que há mais, né, mestiços, ou seja, né, a mistura, né, de brancos com negros, ou de brancos com indígenas, ou de negros com indígenas, tá? E negros, somado com negros indígenas, do que brancos de modo geral, no nosso país, certo? Agora, comparando aqui com a Argentina, Gabriel, o que você percebe? Qual é a maioria? A Argentina, a maioria é os mestiços, e daí depois vem os indígenas e os negros. Uhum. Aqui brancos e mestiços, né? Aqui eles classificaram, colocaram todo mundo junto, né? No que aqui no Brasil está separado. No Peru, Enzo, prioridade, ou maior porcentagem da população de... Enzo, tá na aula? Ele tinha caído, professor. Ah, tá. Manu, você tá vendo aqui esse gráfico do país Peru? Manuela, qual é a predominância aqui dessa predominância étnica? Ela também tinha caído. Arthur, fala para nós, então. Do Peru? Peru. Mestiços. Não, negros e asiáticos. É indígenas. Eu li errado, que tava ali em cima. Sim, atenção. Aqui, querido, tá? Predominância, então, dos povos indígenas, mas seguido seguido dos mestiços, tá? Na Bolívia,
Predominância dos Raika. Observa aqui, estou destacando. Quais são? Na Argentina, o quê? Na Bolívia. Tá. Na Bolívia, é pra ver naquele gráfico, né? Uhum. Tem bem poucos negros. Tem mais ou menos de indígenas. Não declarados tem poucos. Brancos tem poucos e mestiços. Brancos com indígenas tem muito. Tá, eu não te ouvi muito bem, Raika, mas eu vi que você chegou nessa... Por causa que o meu microfone tá uma bosta, porque eu quebrei meu outro fone e agora eu tenho que usar outro. Tá, legal. Mas eu entendi que você chegou nisso que eu falei aqui agora, né? A predominância, então, na Bolívia de mestiços, de brancos com os indígenas com 68%, né? Brenda Pires, aqui no Paraguai, a predominância de quem? De que etnia? Mestiços brancos? Uhum, 95%, né? E no Uruguai, Brenda Plentes? Brancos, 80%. Percebam que no Uruguai e na 88%. Argentina, tá? É que aqui não está dividido, tá? Mas, de modo geral, no Uruguai e na Argentina, a gente vai ter uma porcentagem muito maior de brancos, tá? A gente vai encontrar poucos, né, povos negros, tá? A etnia negra, ela vai ser muito pouca, tá? E na Argentina é muito localizado mais do centro-norte da Argentina que a gente vai encontrar mais descendentes de indígenas, tá? Dos povos nativos deles, no caso, certo? E por que será que na maior parte, em todos os gráficos, né? Na verdade, com exceção do Peru aqui, ó. Por que na maior parte dos gráficos existem menos indígenas e menos povos negros? Alguém sabe responder? Pode abrir o microfone e responder. Porque na maior parte dos gráficos dos países aqui da América do Sul, não há predominância de indígenas nem de negros. É por causa do genocídio? Uhum, muito bem. Genocídio ou etnocídio? Eu Genocídio. acho que é um genocídio. Isso, voltando ali na página 159, né? Genocídio é o extermínio físico. Ou seja, porque eles mataram, ponto, né? Os negros e os indígenas, o povo nativo, né? Dessas áreas, certo? E daí, pelo processo histórico, né? A gente viu que essa mistura, né? Ou seja, o povo mestiço é o que vai predominar, então, nos países da América do Sul. Beleza? Pessoal, para finalizar, né? Eu sei que a aula está acabando, tá? Eu destaquei essa frase aqui, ó. Os descendentes dos vários povos americanos nativos, assim como afrodescendentes, deram importantes contribuições para a formação cultural dos países latino-americanos. Tá? É essa mistura que proporciona essa riqueza de diversidade, tá? Muitos povos nativos, muitos povos indígenas mantiveram suas línguas, religiões e costumes, sobretudo nas regiões andina e amazônica, na América Central e no México, tá? A gente sabe que muitos povos africanos conseguiram, e ainda hoje conseguem manter as suas religiões, né? A Júlia mesmo apresentou, quando a gente estava discutindo o continente africano, né, a diferença da Umbanda e do Candomblé, né, que tem a origem africana, que tem a origem vinda com esse povo africano para cá, certo? E
por mais que seja uma resistência, por mais que eles sofram, né, essa consequência diária, né, de preconceito, tá? Eles resistem, né? A capoeira é uma forma de resistência. Você manter você fazer a culinária, tá? Do acarajé, enfim, ou com azeite de dendê, também é uma resistência, tá? Você seguir essas religiões com base em origens dos povos indígenas ou de origem de povos africanos é uma resistência. E, com tudo isso misturado, dá uma diversidade, dá uma riqueza muito grande, tá? A linguística ainda tem, né, além como consequência, né, das línguas, religiões e costumes, né, a gente tem as contribuições linguísticas, a culinária, as músicas, certo? E isso é visível no Brasil, por exemplo, tá? Eu tinha pedido como tarefa para casa, eu esqueci, na verdade, mas eu quero conversar com vocês. Vejam que eu não pedi para vocês mandarem para o Classroom, né, nem por e-mail, certo? Mas eu pedi sim para vocês lerem esse tema aqui, conviver com o diferente, certo? E para a gente discutir em sala de aula, né? Discutir aqui em aula, a gente vai fazer isso sexta-feira, a gente vai começar por aqui, tá? Laura, por gentileza, você dá uma lida nesses 2 parágrafos para a gente, nesses 2 minutinhos para acabar a aula, por gentileza? Bom, calma aí. Ô, prof, é porque tá muito pequeno, porque eu tô no celular, daí eu tô procurando na página aqui, eu tô botando a página, calma aí. 162. Sim, é nos 2 parágrafos para eu ler? Isso. Conviver com o diferente. Conviver não é simplesmente viver com alguém lado a lado, não é uma simples aceitação do outro, mas, no meu entender, conviver significa entrelaçar culturas, dividir formas diversas de pensar, ser, agir, crer, de perceber e encarar a própria vida para criar, a partir desse convívio, algo diferente e novo em mim mesma e no outro. Assim, o convivente com o outro, que nós muitas vezes chamamos de diferente, nos faz sair do mundo individual e social a que estamos acostumados e abre diante de nós um universo a ser explorado e vivido. A diversidade torna-se pouco a pouco um valor, transforma-se em riqueza e faz saborear a vida numa amplitude mais profunda. A diversidade é uma realidade no convívio humano em particular, no espaço da migração. Esta, quando aceita, se torna fonte de mudança e riqueza, e quando rejeitada, torna-se razão de medo, agressividade e discriminação. Obrigada, Laura. Então, gente, a tarefa era justamente vocês lerem esses 2 parágrafos, né? E responderem por que é importante a convivência com a diversidade e a sua aceitação, tá? A gente vai partir desse ponto na próxima aula. Quem não fez, já aproveita agora, 10 minutinhos, já pega o caderno ou abre uma folha nova aqui do Word e já digita, certo? Respondendo essa pergunta aqui de baixo. Por que é importante a convivência com o diferente, com o outro, que é diferente de mim, que tem uma cultura diferente da minha, tá? E por que é importante essa aceitação, tá? E daí a gente já começa a partir daí na próxima aula. Ok? Não é para entregar, né, prof? Não é para entregar, mas próxima aula eu vou pedir para alguns de vocês lerem o que escreveu, tá? Ou contribuírem com essa resposta. Ok? Bom almoço, boa tarde, até sexta-feira. Tchau, galera. Obrigada por hoje.